O Sheik Ilderim era um personagem demasiado importante para viajar sem um séquito digno da sua condição de chefe de tribo e de primeiro patriarca dos desertos a oeste da Síria. Não é de estranhar, pois, que o seu aduário no Horto das Palmeiras fosse magnífico. Era formado por 3 grandes pavilhões, um para ele, outro para os hóspedes e um terceiro para sua esposa favorita e para suas mulheres, e por uma dezena de tendas menores ocupadas pelos seus servos e alguns membros da sua tribo. Ao chegar uma manhã ao horto, tinha detido seu cavalo e cravado a sua lança, dizendo: Armai aqui a minha tenda, a porta virada para o sul, o lago em frente assim, e debaixo dessas árvores, os filhos do deserto poderão esperar o ocaso. Quem, senão um cheque, pode com pleno direito dizer à sua caravana: Alto, armai aqui as tendas? E onde a lança se tinha fincado, foi colocada a primeira pedra para o seu pavilhão. Em volta do mastro central tinham-se ordenado troféus de armas, de entre as quais se destacavam o escudo, a cimitarra do Senhor, cuja folha rivalizava em esplendor com as pedras que semeavam o punho, e o divã tão indispensável à sua dignidade pessoal, como a barba branca e fluentes que lhe cobria o peito. Em torno do divã, passadeiras que chegavam até a entrada da tenda. Depois encheram de água os jarros e suspenderam os odres de araque ao alcance da mão. Deixamos Ben-Hur à entrada dessa tenda. Breve se apresentaram vários servos que lhe tiraram as sandálias e o fizeram entrar. Bem-vindo sejas, senta-se e descansa, disse-lhe o dono da tenda. Temos no deserto um provérbio que diz que um bom apetite é a promessa de uma longa vida. Concebe-lo? Segundo este provérbio, ó cheque, eu viverei 100 anos. E o Debrim bateu as palmas e apareceu um servo. Procura o estrangeiro na tenda dos hóspedes e diz-lhe que eu e Debrim lhe desejo uma paz eterna como a corrente das águas. Diz-lhe ainda que vim com um amigo e que, se quer compartilhar o nosso pão, haverá bastante para os 3 e ainda sobrará para as aves do bosque. O servo retirou-se. E o Derim acomodou-se no divã, cruzando as pernas. Depois perguntou: És meu hóspede, e hás de provar o meu sal, dentro em pouco. Perdoa, pois, essa pergunta: Quem és? Cheque Ilderim, disse Ben-Hur, sustentando impassível o olhar prescrutador do seu interlocutor. Não quero esquivar a tua justa pergunta. Mas diz-me, não houve nunca na tua vida um momento em que responder a semelhante pergunta teria sido para ti um delito? Pelo esplendor de Salomão assim é, replicou Ilderim. Trair-se a si próprio é ainda maior delito que trair a própria tribo. Agradeço-te, bom cheque, exclamou Ben-Hur. A tua resposta revela-me que querias garantir-te contra as pretensões de um desconhecido e não indagar as vicissitudes da minha pobre vida. Ben-Hur prosseguiu. Em primeiro lugar, não sou romano como meu nome parece indicar. Ilderim agarrou a barba com ambas as mãos e olhou o companheiro com olhos que brilhavam debaixo das sobrancelhas contraídas. Em segundo lugar, acrescentou Ben-Hur, sou hebreu, da tribo de Judá. O cheque arqueou um pouco as sobrancelhas. Ainda mais, cheque. Sou um hebreu que sente pelos romanos um ódio em comparação com o qual o teu é um infantil despeito. O ancião afagava as barbas com velocidade nervosa e os seus olhos pareciam fechar-se. Ainda mais, cheque Ilderim. Juro pelo pacto que Deus selou com os meus pais, que se tu me proporcionares a vingança que eu procuro, o ouro e glória serão para ti. Ilderim abriu os olhos, ergueu a cabeça e sorriu-se. Lia-se a satisfação em cada traço do seu rosto. Basta, disse.
Se nas palavras que pronunciaste na tua língua se oculta a mentira, nem o próprio Salomão poderia descobri-la. Creio que não és romano e que, como hebreu, tens uma injúria que vingar nos romanos. Mas posso estar seguro da tua destreza? Que experiência tens nas corridas de carros e os cavalos? Podes submetê-los à tua vontade, fazer com que te conheçam, com que te amem? Sabes, com uma palavra, lançá-los a galope? Podes, no preciso momento, comunicar-lhes o desejo da vitória e esporeá-los para o último supremo esforço? Olá, apareceu um criado. Fazei com que venham os meus cavalos. O servo levantou uma parte da cortina divisória, deixando ver um grupo de cavalos que hesitaram como que para assegurarem de que o convite fora feito a sério. Vinde, exclamou Hildebrim. Por que esperam? Tudo quanto possuo não é vosso? Vinde, digo eu. Os cavalos aproximaram-se lentamente. O cheque Hildebrim estendeu as mãos para os cavalos, acariciando com ternura e orgulho indescritíveis a cabeça do mais próximo. Uma cabeça admiravelmente torneada, com olhos grandes, doces como os de um veado, e quase velados por uma densa pelagem, com orelhas pequenas e pontiagudas. Aproximou-se de Ben-Hur, dilatando as narinas e movendo o lábio superior. Quem és tu? Parecia perguntar-lhe como se tivesse obtido o dom da palavra. Compreendo, disse Ben-Hur, porque o árabe quer aos seus cavalos como aos filhos, e sei também porque os cavalos são os primeiros do mundo. Mas desejaria que me julgasses não pelas minhas palavras, mas pelos meus feitos. As promessas falham algumas vezes. Permite-me que experimente os teus cavalos na planura próxima. O semblante de Hildebrim brilhou de gozo e abriu os lábios para falar. Espera, bom cheque, espera, acrescentou Ben-Hur. Deixe-me prosseguir. Com os mestres de Roma aprendi eu muitas coisas, sem sonhar que chegaria a uma altura em que me aproveitaria delas contra a própria Roma. Posso assegurar-te que esses filhos do deserto, ainda que tenham a velocidade da águia e a resistência do leão, nada farão se não forem habituados primeiro a correrem juntos sob o jugo. Porque dos quatro, um é o mais rápido e o outro mais lento, e enquanto este determina a velocidade da corrida, o primeiro oferece-lhe os maiores obstáculos. Assim aconteceu hoje. O cocheiro não conseguiu fazê-los correr em harmonia. Se conseguir que os quatro corram como um só cavalo, dóceis à minha vontade, juro-te que ganharás os sertécios e a coroa, e que eu terei consumado a minha vingança. Que respondes? E o Debrim disse a sorrir: Creio-te, filho de Israel. Amanhã experimentarás os cavalos. Nesse momento ouviram-se passos na parte exterior da tenda. A ceia, olha, e eis aqui também o meu amigo Baltazar que te apresentarei. Sabe contar uma história que um israelita jamais se cansaria de escutar. Mandou retirar os cavalos e as suas ordens foram cumpridas. Baltazar foi conduzido ao divã, junto do qual Hildebrim e Ben-Hur o receberam de pé. Um amplo manto negro envolvia-lhe o corpo delgado. O seu passo era débil, os seus movimentos lentos e cautelosos. Apoiava uma das mãos num bastão e a outra num servo que o acompanhava. A paz seja contigo, disse Hildebrim respeitosamente. Paz e saúde. O egípcio ergueu a cabeça. E a ti, bom cheque, e aos teus, a paz e a bênção do Deus único. Este jovem, ó Baltazar, disse Hildebrim, pondo a mão no braço de Ben-Hur, compartilhará hoje o pão conosco. O egípcio olhou o jovem e uma expressão de dúvida e de surpresa se lhe refletiu no rosto. O cheque prosseguiu. Prometi-lhe que amanhã o deixarei experimentar os meus cavalos e, se a experiência correr bem, guiá-los-á na corrida do circo. Baltazar continuava a olhá-lo.
Vem, perfeitamente recomendado, acrescentou Hildebrim, preocupado por aquele exame. É filho de Arrios, ilustre almirante romano, ainda que se declare israelita da tribo de Judá. E, pelo esplendor de Deus, eu acredito. Baltazar não pôde demorar mais uma explicação. Hoje, disse, ó generoso cheque, a minha vida esteve em perigo, e não lhe teria escapado se um mancebo, em tudo semelhante a esse, não me salvasse. Depois, voltando-se diretamente para Ben-Hur, disse, não fosse tu? Não posso afirmá-lo nestes termos, replicou modestamente Ben-Hur. Eu detive os cavalos do insolente romano quando iam precipitar-se sobre o teu camelo, perto da fonte de Castalha. A tua filha entregou-me um cálice. De dentro do peito da túnica tirou um cálice e apresentou-o a Baltazar. O rosto do egípcio iluminou-se. Deus enviou-te hoje em minha ajuda, perto da fonte, disse, estendendo a mão a Ben-Hur. E agora envia-te novamente. Dou-lhe graças e dás tu também, porque o favor que ele me faz permitir-me-á oferecer-te uma recompensa. O cálice é teu, aceita-o. Ben-Hur voltou a guardá-lo, e Baltazar, lendo uma pergunta no rosto do cheque, contou-lhe o que se passara na fonte. Por que não me disseste uma só palavra? Disse Hildebrim a Ben-Hur. Não podias procurar melhor recomendação. Não é para mim sagrada a pessoa de um hóspede e a sua proteção não é um dever para mim? O que tu fizeste por ele, por mim o fizeste. De mim hás de receber a recompensa. Perdoa-me, suplico-te. Não procuro recompensa. O serviço que prestei ao teu excelente hóspede, tê-lo-ia prestado ao teu mais humilde escravo. Mas ele é meu amigo e meu hóspede. Ah, pelo esplendor de Deus, te repito, Baltazar, este jovem não é romano. Depois, afastou-se deles para dar ordens aos criados que quase tinham terminado os preparativos para o jantar. O egípcio deu um passo para Ben-Hur e falou-lhe com a sua doce voz de criança. Como disse o cheque que devo te chamar-te? Arrios, filho de Arrios. Mas não és romano. Toda a minha família foi hebraica. Foi, disseste? Acaso já não vive? A pergunta bem merecia resposta, mas Ilderim não permitiu que Ben-Hur a desse. Vinde, disse, o jantar está servido. Compunham a refeição os mais exquisitos manjares do Oriente, tortas recém-saídas do forno, legumes, carne assada, pastéis, leite, mel e manteiga. Durante o jantar falou-se pouco, mas quando lavaram de novo as mãos e começou a segunda parte, os doces, os ânimos dispuseram-se a falar e a escutar. Um árabe, um judeu, um egípcio, 3 crentes num só Deus. Não podiam ter mais que um tema de conversa. E dos 3, quem deveria levar a palavra além daquele a quem Deus se tinha revelado? De que havia de falar senão daquilo de que fora chamado a dar testemunho? O egípcio relatou a história do encontro dos 3 no deserto e conveio com o cheque que foi em dezembro 20 anos atrás, quando ele e os seus companheiros, fugindo de Herodes, pediram hospitalidade na sua tenda. O relato foi escutado com imenso interesse. Ben-Hur acolheu-o como correspondia a um homem que escutava uma revelação de suma importância para toda a humanidade, e especialmente para o povo de Israel. Na sua mente ia tomando corpo uma ideia que devia mudar todo o curso da sua vida e absorver todas as suas forças. Para o cheque e o Derim, a história não era nova, mas na sua mente aqueles fatos não tinham a importância com o que os encarava Ben-Hur. Ilderim era árabe e o seu interesse não podia ser senão de ordem geral.
enquanto Ben-Hur era um hebreu, desde o berço que ouvia falar do Messias. Os profetas tinham-no anunciado e a sua vinda era o tema das intermináveis discussões dos rabinos. Todos os filhos de Abraão viviam na esperança do Messias e, frequentemente, com férrea severidade, regulavam a vida em conformidade com esse acontecimento. Ben-Hur estava conforme com a opinião dos seus contemporâneos, não romanos, mas os 5 anos passados em Roma tinham-lhe permitido estudar de perto as desventuras dos oprimidos e tinham-no persuadido de que os males que afligiam o mundo eram essencialmente de ordem política e só podiam ser remediados com a espada. Com esse propósito, nas palestras de Roma se tinham familiarizado com o uso das armas. Mas a arte da guerra tem necessidade de outras escolas, e o cargo de chefe é o mais árduo de todos. Não podia estudar-se senão nos campos de batalha. Este desígnio, para mais, tinha a vantagem de abraçar ainda os menores projetos de vingança que alimentava. Pensava, e não sem razão, que as suas ofensas pessoais seriam mais seguramente vingadas na guerra que na paz. Os sentimentos com que escutou o relato de Baltazar poderão agora ser facilmente compreendidos. A narrativa chegava às fibras mais sensíveis da sua alma. O seu coração palpitou e sentiu uma alegria profunda, quase selvagem, ao pensar que aquele menino tão milagrosamente encontrado podia ser o Messias. Cheio de assombro, porque Israel tinha permanecido indiferente ante a revelação deste acontecimento, e porque ele mesmo não o tinha conhecido até aquele instante, ofereceram-se-lhe 2 perguntas nas quais se concentrava, de momento, toda a importância do fato. Onde estava o menino? Qual era a sua missão? Ben-Hur fê-las a Baltazar. Oh, se eu soubesse responder-vos, replicou Baltazar. Se soubesses onde está, como iria gostosamente ao seu encontro? Nem muros, nem montanhas me poderiam afastar dele. Procuraste, pois, encontrá-lo? Perguntou Ben-Hur. Um leve sorriso iluminou o semblante do egípcio. O meu primeiro propósito, depois de ter deixado o refúgio, foi saber o que fora feito do menino. Mas só tinha decorrido 1 ano e eu não me atrevia a voltar de novo à Judéia, porque o sanguinário Herodes ainda ali reinava. No Egito, a, quando do meu regresso, referia a história milagrosa a alguns amigos, os quais lhe deram crédito e nunca se cansaram de ouvir repeti-la. Eles foram por minha conta em busca do rastro do menino e inteiravam-se de que o rei o mandara procurar e não o tinha voltado a ver. Mas, indubitavelmente, encontraram alguma prova, disse Ben-Hur. Sim, provas escritas com sangue, uma aldeia mergulhada em luto, mães que choravam os filhos. Quando Herodes ficou convencido da nossa fuga, ordenou aos soldados que matassem todas as crianças em Belém. Nenhuma só escapou. Os meus mensageiros regressaram anunciando-me que o menino morrera, imolado como os outros. Morto? Exclamou Ben-Hur aterrorizado. Morto, disseste? Não, meu filho, não disse isso. Eu disse que os meus mensageiros anunciaram que o menino morrera. Eu não lhes dei crédito. Tivesse notícias posteriores? Não, disse Baltazar, baixando os olhos. O espírito não tinha outra missão que conduzir-nos à presença do menino. Quando saímos da gruta, procuramos a estrela, mas ela tinha desaparecido. A inspiração do Altíssimo de que me recordo foi que nos encaminhou para Euderrim, procurando a salvação. Sim, disse o ancião, disseste-me que um espírito vos encaminhara para mim, recordo. Não tive notícia posterior, mas refleti muito sobre uma coisa, e a minha fé na sua existência é tão firme hoje, como foi quando o Espírito me chamou para as margens do lago. Se quiserdes escutar-me, dir-vos-ei, porque tenho a crença de que o menino vive. Ilderim e Ben-Hur inclinaram a cabeça em sinal de assentimento. Na tenda reinava profundo silêncio.
Nós três acreditamos em Deus. Baltazar, ao dizer essas palavras, baixou a cabeça, depois prosseguiu. E Deus é a verdade. Os montes poderão reduzir-se a pó, os mares poderão secar, mas a sua palavra, porque sua palavra é a verdade. A voz de Deus que me falou nas margens do lago disse-me: Bendito sejas, filho de Misraim. A redenção virá com outras duas pessoas chegadas dos confins do mundo. Tu verás o Salvador. Eu vi o Salvador, mas a primeira parte da promessa não se cumpriu ainda. Compreendeis agora? Se o menino está morto, a redenção não pode efetuar-se e a promessa seria vã. A redenção é o fim, para que nasceu o menino, enquanto estiver de pé a promessa, nem sequer a morte pode opor-se-lhe e separá-lo da sua missão até que ela não esteja terminada. Essa é a razão da minha fé.